Em 31 de outubro de 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero andou pelas ruas de Wittenberg em direção à sua catedral, segurando em uma das suas mãos as 95 teses e na outra uma espécie de martelo. Pregou na porta da Catedral de Wittenberg, um dos marcos históricos mais importantes da história da humanidade. Lutero provavelmente não sabia que sua influência mudaria completamente o rumo do cristianismo e resgataria toda a essência do Evangelho. 507 anos da Reforma Protestante. É um marco histórico, um marco incrível, e relembrar aqui nesse vídeo a Reforma Protestante vai ser algo fantástico. Mas antes da gente começar a falar sobre a Reforma propriamente dita, eu tenho que voltar um pouquinho na história para falar o porquê eu sou protestante, porquê eu me tornei evangélico, né? E a gente vai precisar voltar aí mais ou menos uns 5 anos. Porque há 5 anos atrás eu tinha por volta de 20 anos de idade. Eu tinha uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje, religiosamente falando, né? Eu era uma pessoa comum. Eu era um católico, né? Católico, digamos, nominal. Eu acho que é até feio pra mim falar que eu era católico de verdade. É até um insulto pros católicos de verdade, os católicos praticantes, eu falar que era católico praticante, né? Porque eu não frequentava as missas, eu não sabia da vida da igreja, eu não sabia da liturgia, eu não sabia direito, eu não sabia da confissão de fé da minha própria igreja. Então, assim, não tem como eu falar que eu era realmente um católico. Na verdade, eu fui batizado quando bebê e simplesmente me denominava católico, mas a única coisa que eu tinha na cabeça era que eu tinha medo de espírito, de demônio, por isso que eu orava, né, o Pai Nosso antes de dormir, eu orava Ave Maria também, o credo também, o credo apostólico, que é um credo muito importante, porque eu tinha medo do diabo. Então era basicamente isso. Às vezes até teve um episódio até interessante que uma vez minha avó tava falando sobre a Bíblia, e aí eu falei pra ela que a Bíblia é louco e tal, por causa que tem Antigo e Novo Testamento. Eu não entendi muito bem isso daí, né? Eu achava uma viagem, uma loucura ter o Antigo e aí depois eles atualizaram e fizeram o Novo Testamento. Não tinha, assim, nenhuma visão teológica estabelecida, não tinha nada na cabeça mesmo, né? Era só jovenzinho revoltado da vida, né? Como são muitos por aí, né? Então era basicamente essa a minha realidade, né? Há 5 anos atrás, quando eu ainda era católico. Mas isso mudou, né? Quando eu... Acho que o pior momento da minha vida no sentido de crises internas, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas não foi depressão nem coisa do tipo, mas um vazio existencial que acho que muitos já devem ter sentido mesmo. E esse vazio fez eu procurar a Deus. Eu procurei a Deus, né? Comecei a escutar boas pregações na internet. Eu começava a escutar Pastor Antônio Júnior. Muito difícil o Pastor Antônio Júnior estar assistindo esse vídeo, mas se você assistir esse vídeo algum dia, Pastor Antônio Júnior, muito obrigado. O Senhor fez uma diferença muito grande na minha vida e que Deus continue abençoando o seu ministério. Mas voltando aqui, eu assistia Pastor Antônio Júnior, assistia algumas outras pregações e eu ficava meio uma dubiedade muito grande, né? Se era católico, era evangélico, e aí escutava um pouco dos dois mundos. Só que aí as coisas mudaram quando eu tive, né, senti mesmo pela primeira vez a presença de Deus. E dali a minha vida começou a mudar de uma forma muito radical, no sentido de comportamento, de pensamento, de até mesmo de estudos teológicos que eu estava fazendo, né? Então, assim, foi algo muito significativo na minha vida e hoje eu vivo por isso, vivo para a glória de Deus, vivo para revelar o nome e proclamar o nome de Cristo Jesus. Existem, assim, diversos motivos pelos quais eu me tornei evangélico, né? Evangélico, protestante, reformado, da forma com que vocês quiserem chamar, mas eu acredito que o motivo principal é a fonte de autoridade. Dentro daquilo que se diz de uma igreja evangélica ou igreja protestante, seja ela de denominação XY, né, pode ser pentecostal, pode ser outras denominações, essas denominações históricas e denominações que têm ali um rigor teológico, um rigor de estudos acadêmicos, tem ali um apreço pela oração, pela súplica, elas têm algo em comum. E o que é? As escrituras é a única fonte de fé e prática. Então esse é o principal motivo pelo qual eu me tornei protestante, a fonte de autoridade.
o que é a fonte de autoridade dentro da Igreja Católica. Existem várias fontes de autoridades e elas se contradizem entre si. E isso eu acho um problema muito grande. Não vou entrar em detalhes, isso aqui é assunto para outros vídeos, a gente falar sobre as divergências entre o catolicismo romano e o protestantismo, mas basicamente o cerne da reforma era a volta às escrituras, pregar aquilo que as escrituras ensinam e não simplesmente aquilo que homens estão dizendo. É interessante que nessa obra aqui o Hernandes ele vai dizer algo muito interessante. O nome desse livro aqui, como vocês podem ver, Panorama da História Cristã. O Hernandes destaca algo muito fundamental, aquilo que seria a definição dele do que é a Reforma Protestante. Veja, acompanha comigo. A Reforma foi um movimento que visou trazer à Igreja a pureza original do cristianismo segundo o Novo Testamento. Depois de Pentecostes, a Reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da Igreja. Representou uma volta à Bíblia, ao ensino dos apóstolos e, por consequência, uma rejeição total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras. Então é assim que um dos maiores pregadores, um dos homens mais influentes aqui no Brasil, acerca da pregação do Evangelho, do verdadeiro e puro Evangelho de Cristo Jesus, define a Reforma Protestante. O resgatar das origens do verdadeiro cristianismo, aquilo que prega as Escrituras, o cristianismo puro. E algo muito interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu comprei um livro e eu não tinha pesquisado direito acerca do modelo desse livro, eu tinha uma ideia, mas depois que eu estava dando uma olhadinha aqui, ele parece muito como uma teologia sistemática. Ele não se define, né, como uma teologia sistemática, mas ele se chama Teologia da Reforma. Vou mostrar para vocês aqui. Olha lá. Teologia da Reforma. Tá dando um pouquinho de reflexo, mas tá dando para vocês verem aqui. Eu estou começando a estudar esse livro aqui, e basicamente esse livro aqui ele conta, né, a história, o cerne da Reforma Protestante de uma forma teológica. Falar aquilo que a Reforma realmente representa, aquilo que a Reforma realmente é. E é interessante que esse livro aqui, ele é construído muito numa perspectiva de uma teologia sistemática mesmo. A gente pode observar que aqui no sumário tem sola escritura, a Santa Trindade, o seio atributos de Deus, predestinação e eleição, a criação, a humanidade, a imagem de Deus, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a união de Cristo, ou seja, existem várias e várias pontos que são tratados dentro de uma teologia sistemática. Então, esse livro aqui vai fazer ali um resumo do que significa a teologia reformada, a teologia da reforma, a teologia que se baseia nos escritos teológicos que muitos homens de Deus fizeram, seja ele Martinho Lutero ou até mesmo João Calvino. Então esse material aqui é, sem sombra de dúvidas, indispensável para você que quer aprender um pouco mais sobre a Reforma Protestante. Agora, se nós trouxéssemos um pouco para a nossa realidade brasileira acerca de como estamos vivendo a reforma, a gente encontra um problema. Existe um ponto específico de equilíbrio dentro do evangelho, e esse equilíbrio ele não é uma opção, ele é uma necessidade assim extrema. Por quê? Porque existe os extremos em pontos completamente divergentes acerca das doutrinas corretas do evangelho. Quando a gente foca só em ortodoxia, a gente vai virar um nível de reforma e de protesto que é uma ortodoxia morta, porque não tem devoção, não tem primeiro amor, não tem oração, não tem súplica, não tem louvor a Deus. Então é uma ortodoxia engessada. A ortodoxia engessada, segundo Hernandes Dias Lopes, é uma ortodoxia que mata. Esse é um dos pontos, um dos principais problemas, né, que a gente enfrenta, principalmente na igreja evangélica hoje em dia. Uma ortodoxia fria e morta. Por outro lado, uma devoção, uma paixão, uma emoção no coração, um fervor espiritual, ele é danoso quando a gente coloca ele acima das escrituras. Ele passa a ser o centro de todas as coisas e acaba passando por cima daquilo que é o entendimento, daquilo que é o racional do evangelho, daquilo que é consenso teológico, daquilo que é as regras e as doutrinas fundamentais do cristianismo. E aí a gente pode observar várias bizarrices que a gente vê aí na internet de pessoas que acham que estão dentro de uma igreja, mas na verdade aquilo ali já se transformou em algo completamente diferente do que é uma liturgia de um culto, de uma igreja protestante, evangélica, que realmente preza por as coisas certas do evangelho de Cristo. Eles já perderam completamente a noção daquilo que realmente é o evangelho. E o que o Senhor
nos traz todas as vezes que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, nos traz as origens que a Reforma Protestante ela foi um marco não simplesmente na ortodoxia, mas na devoção. Segundo Hernandes Dias Lopes, a Reforma ela foi comprada, ela foi conquistada através de sangue e de oração, de devoção, de súplica, de lágrimas, de choro, que a nossa geração possa fazer o mesmo. Nenhum outro movimento de protesto religioso ou de forma religiosa, desde a antiguidade, foi tão generalizado ou duradouro em seus efeitos, tão profundo e perscrutador em sua crítica de sabedoria recebida, tão destrutivo naquilo que aboliu ou tão fértil no que criou.